Bom dia, meu nome é Érica, eu vou apresentar com a Verônica essa apresentação sobre balanceamento de dados, diminuindo viés e preconceito, e espero que todo mundo goste e que seja elucidador para todo mundo de alguma maneira. Pode passar. Bom, eu me formei em Letras Português e Alemão, faço mestrado em Ciência da Computação no Cefet, faço pesquisa em ciência de dados, mineração de texto, análise de sentimentos e ontologia. Para quem quiser saber como que de letras eu fui parar em análise de sentimentos computacionais, resumidamente, eu trabalhei muito tempo com marketing digital, trabalhava principalmente com digital analytics, segmentação de leads e UX writing. E com o tempo eu comecei a perceber a possibilidade de ocorrer uma maior automação nesses sistemas e resolvi começar a aprender a programar em Python, comecei a mexer com chatbot e entrei no mestrado em ciência da computação. Eu já trabalhei como desenvolvedora de software para inteligências artificiais só com foco em NLP. E atualmente eu sou desenvolvedora de software na IBM para Cognitive Service, né, que são aplicações de Intelligence Service tipo Watson. Eu sou a Verônica, eu tenho a formação de gestão de TI. Inicialmente eu fiz ciência de computação na FRJ, e lá eu fiz vários projetos de extensão e de iniciação científica, e muito deles envolvia programação Python e neurociência. Eu trabalhei em projetos visando a inclusão de crianças na educação em diversas situações possíveis, seja crianças que vivem confederadas, e principalmente crianças neurodiversas e com deficiência auditiva ou visual, etc. Né? E a gente faz isso através do que a criançada gosta, né? Que são jogos, né? E atualmente eu trabalho desde 2020, final de 2020, na IBM, como desenvolvedora Python. Bom, até a gente conseguir chegar na parte realmente de viés e preconceito, analisar os estudos de casos e soluções que possam mitigar esses problemas, tanto nas corporações como nos algoritmos de aprendizado de máquina, a gente vai ter que explicar um pouquinho o que é aprendizado de máquina e o que é viés e variância. Então, pode passar. Antes de qualquer coisa, é bem importante que todo mundo faça uma breve reflexão sobre o que é um algoritmo, tá? Um algoritmo é um conjunto de regras lógicas que levam a uma solução de um problema com um número finito de etapas, ou seja, é uma representação computacional de algum modelo matemático, tá? Partindo desse princípio também, se a gente tem que x é igual a A sobre B, como que isso pode influenciar um algoritmo a ser preconceituoso? Será que, de fato, o algoritmo que é preconceituoso ou são as entradas em A sobre B que vão dar uma saída preconceituosa? Pode ir, Verônica. Bom, simplificadamente, o que é uma inteligência artificial? É um software que imita a capacidade humana. Ou seja, tudo aquilo que a inteligência artificial vai fazer foi inicialmente ensinado por um ser humano para ela. Então, tudo que ela reflete, ela vai refletir aquilo que a gente está mostrando para ela. É uma tábula rasa. Pode ir. Existem alguns tipos diferentes de aprendizado de máquina, inteligência artificial. O aprendizado de máquina é a base das inteligências artificiais, uma metodologia que, aplicada a computadores, ensinam essas máquinas a fazer previsões a partir de dados. A detecção de anomalia é a capacidade de detectar um erro ou alguma atividade incomum.
Ela também está bem interligada com a pesquisa visual computacional, que é como um software interpreta o mundo por meio de fotos, imagens e vídeos. Então, se a gente tem um algoritmo de detecção de imagem vinculado à pesquisa visual computacional, ele vai observar dentro dessas imagens alguns padrões que não estejam dentro daquilo que deve ser o correto, para perceber quando uma falha vai ocorrer. Se um carro está muito próximo do outro, a máquina vai ativar algum alarme dizendo que pode ser que ocorra um acidente. Processamento de idioma natural, que é a capacidade do software de participar de uma conversa ou compreender a linguagem humana. Pode ir. Então, bem, como é que funciona o aprendizado de máquina? A gente tem uma quantidade imensa de dados em ambientes digitais ou não, o ideal é que sim, que estejam em ambientes digitais, e os cientistas de dados colocam esses dados dentro de um algoritmo para poder treinar os modelos de aprendizado de máquina, para aí sim eles poderem fazer previsões e classificações baseadas nas relações desses dados. Ou seja, qualquer saída naquele algoritmo depende do que for colocado no modelo de treino, naqueles dados. Pode ir. Quando a gente vai criar a máquina, né, a gente coloca os dados, a informação. E a partir desses dados que a gente coloca, a gente treina a máquina. Existem métodos para treinar, para verificar se esses dados estão com problemas ou não. Um deles é o que a gente chama de viés, né? Viés da inteligência artificial. E que chama de bias, né? Que seria o viés em inglês. O que seria o viés? O viés é a distorção do dado, sabe? Quando o viés está alto, é porque o dado está muito distorcido. Quando o viés está baixo, o dado está muito certo. E quando você fala estatisticamente, não pode ser nem muito alto e nem muito baixo, porque na prática existem exceções. Então, nada é muito certo e nada é muito errado. Nunca pode ser totalmente os extremos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem para dar um exemplo, só, por exemplo, quando o viés é alto, passou assim direto, ele não acertou nada, acertou nenhum dos dados. Quando o viés é baixo, ele acertou tudo, e nenhum desses dois modelos pode dar certo. O que seria a variância? A variância ela é mais ou menos a variedade no que deu no previsto. Quando a variedade está alta, a previsão deu muito alta da variedade. E quando a baixa deu muito baixa. Aqui, por exemplo, assim, quando a gente fala sobre a parte do que seria a relação do viés com a variância, né? Aqui, quando, por exemplo, quando a variedade está muito alta e o viés está muito baixo, que a gente chama de, também que é outro método de verificar, que é o overfit, ele está super estimado, que bateu muito no alvo, né? E a variedade aqui, ela ficou bem incerta aqui. E isso também não pode, né? Que não pode os extremos. E outro caso que a gente também fala é que quando, por exemplo, ele fica subestimado, que é quando está nesse caso aqui, por exemplo, que o viés está muito alto e a variância está muito baixa. E passou longe, e olha só a variedade como ficou. Ela ficou toda juntinha, né? E esse caso também que não pode. Aqui, como a gente está falando sobre o overfit e o underfit, né? O overfit, né? Que quando está o over, né? Que é o super estimado, o modelo se ajusta bem demais ao conjunto do treino. Mas é ineficaz, porque não consegue prever os resultados.
o underfit, que é o subestimado, o modelo não conseguiu prever o suficiente sobre os dados. Mas é elevado tanto nos dados treinos quanto nos dados do teste. E, assim, visto esses erros aqui, quando a gente coloca os dados e leva muito a esses erros no treinamento, ele tem uma causa inicial. Porque quem coloca os dados são pessoas. A máquina não funciona sozinha, é feita por gente. E o importante não é você colocar muitos dados, muitas informações. O importante é você colocar a variedade de informações. E como que você consegue isso? Você precisa ter bastante visões, das coisas, precisa ter um viés cognitivo, bom. E como você consegue isso? Você consegue isso tendo uma equipe variada. Porque as pessoas, unicamente, individualmente, ela carrega várias coisas, assim, por onde ela vive, por criação, etc. Ela carrega estereótipos, ela carrega preconceitos, ela carrega aquilo tipo, de seguir o instinto, apesar de não ser o certo daquilo. Ela sabe aquela primeira impressão? Ela também ela vai naquele negócio de efeito manada, ela tem a percepção seletiva das coisas, e ela tem aquele negócio do viés de confirmação, né? E por isso que é importante, quando você vai criar um projeto, algo assim, você ter muita gente, porque várias pessoas são visões diferentes das coisas. E isso facilita na hora de, quando você for colocar os seus dados, eles serem bastante variados. Bom, resumidamente, quando a gente vai criar um modelo de aprendizado, essa questão que a Verônica falou do viés, ela é bem, bem sensível, porque quando a gente fala dessa questão do viés baixo, significa que a base de conhecimento que foi imputada dentro do modelo, ela não tem variedade. Ou seja, a minha realidade só apresenta uma coisa. Ela pode apresentar só homens brancos, porque dentro da minha equipe de TI só tem homens brancos. Então, na minha percepção, enquanto colaborador, também homem, provavelmente, nesse caso, eu só vou colocar informações relativas a isso. Então, essa questão do viés cognitivo e viés social, que não reflete uma diversidade do mundo, ela causa consequências bem danosas para todo mundo, de um modo geral, seja para as organizações quanto para as pessoas enquanto indivíduos, porque se a gente tem, por exemplo, um algoritmo que vai fazer uma previsão para um banco, se uma pessoa pode ou não receber um determinado limite de crédito, pode ser que alguns critérios históricos que vão estar ali dentro sejam dos clientes que têm o crédito mais alto. E, assim, por uma questão social histórica, não precisa dar muita informação de quem é, todo mundo sabe que são homens brancos que estão nessa grande maioria. Então, se chega alguém que não está dentro daquele padrão e esses dados não foram muito bem equilibrados, simplesmente jogando uma quantidade enorme do que tem ali, sem nenhum tipo de pré-processamento e tratamento, pessoas que não estejam naquele padrão não vão receber aquele crédito. Consequentemente, aquele banco ele vai ter receita reduzida. Além disso, ele ainda pode sofrer ações judiciais muito sérias por conta de preconceito, porque a pessoa não teve o crédito dela aprovado meramente por um critério físico. Além disso, ainda tem, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de alguns algoritmos de identificação facial que podem ter na rua, e esses algoritmos também são bem perigosos, dependendo da maneira de como os dados são imputados ali, sem variedade, porque eles podem fazer pré-julgamentos que correspondem à visão de uma pessoa, que foi a pessoa que criou essa base de conhecimento para ser imputada ali.
tá? Pode ir. Para poder mitigar tentar, né, mitigar essa situação, é muito importante verificar os dados que estão sendo usados para treinar o modelo e verificar a possível falta de abrangência, ou seja, a falta de variedade de possibilidades que reflitam realmente o mundo, ou seja, o viés cognitivo, como alguém que esteja criando essa base de conhecimento pode ter influenciado naquele modelo, tá? Pode ir. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema de aprendizado de máquina que detectou um fenômeno chamado bias amplification. O bias amplification é quando o modelo ele amplifica o viés e faz certas previsões em uma taxa mais alta para alguns grupos do que o esperado, tá? Com base nas estatísticas de dados de treinamento. A amplificação ocorre porque o condicionamento de X amplifica qualquer viés restante. Tive que ler porque é um conceito novo, tá? Isso foi descoberto, inclusive, há muito pouco tempo. Ou seja, você tem algumas variáveis ali dentro desses dados que influenciam um outro, fazendo com que esse outro se amplifique e se propague ali dentro. Nesse caso específico, quem criou essa base de dados colocou uma série de imagens de mulheres cozinhando. E na hora da máquina fazer a classificação, ela não conseguiu. Ela simplesmente chegou na quarta imagem e, por conta dessa falta de variedade e de estar sempre uma mulher cozinhando ali, ela entendeu que na quarta imagem tem uma mulher quando nitidamente é um homem, tá? Quando isso acontece, né, a gente tem isso aí é uma saída, né, para um usuário final, mas para o analista de dados e cientista da computação, quando ele vê isso sendo processado, ele faz uma série de testes. E dentro desses testes tem algumas métricas. Quando essas métricas saem, elas vão aparecer tipo 100%, 0,90%. Se tiver muito, 100%, tipo a máquina falando, eu tenho 100% de certeza de que eu estou certa, ela incorre nesse problema do overfitting que a Verônica mencionou. Ou seja, ela nunca pode estar 100% certa, porque ninguém está 100% certo. E ela geralmente está 100% certa porque os dados ali imputados são extremamente semelhantes. Então, ela olha e fala, cara, não tem erro nenhum. Ninguém nunca me ensinou nada diferente. Se ninguém nunca me ensinou nada diferente, eu tenho certeza que o que tem ali é uma mulher. Pode ir. Como a gente pode pensar que, tipo, quando acontecem essas coisas que não dá muitos problemas e tal, mas, na verdade, quando essas inteligências artificiais, essas máquinas, elas são aprovadas com testes que dão overfit, underfit, ou seja, testes superestimados, subestimados, que teve dados não muito variados para a máquina funcionar corretamente como deveria, ela acaba criando muitos problemas na vida das pessoas. E ela vê especialmente as pessoas que não estão na visão da normalidade, digamos assim, do padrão, né? Da normalidade, né, no caso. E, enfim, né? Por exemplo, teve o Compás. O Compás, ele foi um projeto, né, uma inteligência artificial do governo americano. Ela foi feita para o sistema prisional e ela visionava facilitar a burocracia do sistema prisional e assim, dar menos gastos públicos. E o que essa máquina fazia? Ela analisava o perfil das pessoas que estavam em processo de julgamento e verificava quem tinha mais chances de cometer um delito enquanto estava em liberdade nesse processo. E só que o que essa máquina ela fez de acordo com os dados que foram passados para ela? Ela constatou que as pessoas pretas têm mais chances de cometer delitos, crimes, do que pessoas brancas.
e que isso afetou. O tempo que ela ficou em ação, várias pessoas pretas ficaram injustamente mais submetidas ao sistema penal dos Estados Unidos nesse processo do que pessoas brancas, né? Então, foi um caso muito sério, né? Um caso que a máquina, ela, digamos, ela é uma máquina racista, né? De acordo com os dados que ela pegou. Teve também o outro caso, que a Amazon criou uma inteligência artificial para ajudar, para facilitar do seu processo seletivo, no seu recrutamento de seus funcionários. E pelos dados que a máquina recebeu, e como ela foi treinada, a máquina constatou que perfis femininos eram inferiores que os perfis masculinos. Ela chegou no ponto de que, quando havia a palavra mulher no currículo, ela desqualificava, ela dava pontos negativos para esse perfil. Na época que ela ficou ativa, o número de contratações de homens para mulheres é de 6 para 4. Então, a maioria dos homens foram contratados nessa época, enquanto a máquina estava. Bom, a Thay, ela foi um chatbot no Twitter que dentro do meio de NLP a gente brinca que é o bot que virou nazista, né? Porque ela entrou em produção e em menos de 24 horas ela recebeu tantas mensagens tóxicas, horrorosas, antissemitas, racistas, péssimas, que ela começou a fazer postagens desse tipo. Ela saiu, tá, do ar em menos de 24 horas mesmo, o pessoal detectou que estava dando problema. Tem uma lenda urbana de que ela voltou para o ar sozinha, ninguém tem uma explicação de como que ela conseguiu voltar para o Twitter, mas quem quer que cuidasse dela percebeu rápido e tirou ela do ar de novo. Tem também a questão do Google Tradutor, que se você escrever em português, ela é médica e ele é enfermeira, fazer a tradução para o árabe e depois reverter essa tradução para o português, a saída é ele é médico e ela é enfermeira. Ou seja, por alguma questão social dos países árabes, não, mesmo você fazendo a tradução do idioma original para um outro e voltando, ele perde totalmente a semântica daquilo que estava sendo dita. Teve a SimSim, que era uma inteligência artificial que interagia com os usuários, ela tinha uma métrica de palavrão. E se ela tem uma métrica, significa que ela precisa aprender o que é aquilo. Consequentemente, ela começou a utilizar respostas preconceituosas nas perguntas dos usuários também. Pode passar. Aqui a gente tem alguns tipos de viés que podem influenciar dentro desses aprendizados, tá? Tem o viés do próprio algoritmo, que executa os cálculos que alimentam o aprendizado de máquina, ou seja, tá com erro ali, fizeram errado sem querer, aconteceu, e acontece muito. Quando separa a base de treino e teste, às vezes não dá certo. Viés de exclusão, os pontos de dados importantes são deixados de fora dos dados que estão sendo usados. Pode ser sem querer, a gente tem que partir do princípio que o ser humano é bom, né? Então, ou ele é só ignorante. Às vezes, realmente, acontece da base de treino, tá legal. Às vezes, você pega um dataset mesmo no Kaggle e sobe, quando vai ver, não funciona. Isso não só para algoritmos preconceituosos. Vários tipos de algoritmos sofrem com isso. O viés de amostra, que é o problema com os dados usados para treinar o modelo. Mesma coisa. Os dados usados não são suficientemente representativos para ensinar, ou seja, tem que ter um equilíbrio ali de variedade para que a máquina consiga ter um aprendizado adequado. Esse viés de amostra e o viés de exclusão, eles podem influenciar, sim, no viés de preconceito, que são os dados que refletem preconceitos e estereótipos de posições. Aí a gente sai da questão do ser humano é bom, ele é apenas ignorante, para realmente foi de má fé, a pessoa não quis se dar o trabalho. Defeituosos, existentes, levados ao mesmo viés do mundo. Ou seja, o algoritmo ele vai refletir aquilo que a visão de uma pessoa.
O viés de medição, ele é quando os seres humanos influenciam nos dados, mas eles não influenciam só por questões de preconceito. Vamos supor que a empresa de vocês criou uma máquina que vai analisar por identificação facial se os colaboradores estão felizes ou não. Aí vai passar um fotógrafo com um carrinho do Google tirando foto, enfim, pelo escritório para ver se as pessoas estão felizes. E aí, antes desse fotógrafo, esse robozinho chegar, o gerente chega na sala e fala assim: gente, todo mundo sorrindo aí, que hoje a gente vai fazer uma avaliação de satisfação por meio de uma inteligência artificial e ela só vai detectar face. Então, sorrindo o dia inteiro. Pronto, acabou, influenciou na máquina. As pessoas não estão naturais ali e não vai refletir a realidade. Pode ir. Como é que a gente tenta minimizar ou, de preferência, excluir de vez essas situações no dia a dia das empresas? Tem que, sim, reconhecer o potencial do viés, não só viés de aprendizado de máquina, mas viés cognitivo mesmo das pessoas, para implementar soluções e práticas que combatam essas situações. Times diversificados, ações que possam incluir mais pessoas, que tragam mais esclarecimentos sobre as diferentes possibilidades que uma pessoa tem de ser e existir, sabe? Não só o padrãozinho. Pode ir. Dentro da máquina, como que a gente vai tentar minimizar isso? São os datasets que sejam representativos e grandes o suficiente para neutralizar tipos comuns de viés de aprendizado de máquina, como o viés de amostra e preconceito, ou seja, tem que criar uma base de conhecimentos bem representativa. Não pode deixar o analista de dados branco que trabalha com 50 garotos iguais criar essa base de conhecimento para a máquina sozinho. Tem que verificar, tem que realmente estar tudo bem balanceado para que ela aprenda aquilo que reflete o mundo de verdade, não aquilo que as pessoas pensam que é o mundo. Tem que testar e validar para garantir que os resultados não vão refletir esses vieses. Monitorar os sistemas, porque aprendizado de máquina é o tempo todo, não é subir em produção, acabou, porque eles vão subir e vão continuar aprendendo, como a Thay aprendeu, como a Sim aprendeu. Alguém treinou, estava tudo bem, elas eram super doces e fofas, os usuários começaram a interagir com elas foram aprendendo o que não deviam, igual criança. Existem alguns recursos adicionais que podem ajudar nisso, que é uma ferramenta da IBM chamada AI Fairness 360 Open Source e uma do Google chamada What If. Ela vai inspecionar os modelos e verificar se eles estão adequados. Pode ir. Dentro de inteligência artificial também é bem importante que a gente tenha ética e responsabilidade na construção dessas máquinas. Não pode deixar com que esses viéses sociais reflitam aquilo na máquina, aquilo que um indivíduo pensa. Elas precisam existir para aumentar a eficácia de medidas discriminatórias. De novo, a máquina não resolve o problema, as pessoas resolvem problemas e isso tem que ser refletido também dentro da companhia. Não basta ter um modelo de treino e teste bonitinho e dentro da empresa que não ser verdade. Tem que ter confiabilidade e segurança, inclusão. Inclusão significa não só ter um conjunto de dados diversificado, mas que qualquer pessoa, independente dela conseguir ver, ouvir, ou que seja, ela tem que conseguir ler o que vai estar ali saindo daquela máquina. Ela tem que ser imparcial, tem que ter privacidade, segurança e transparência. Pode ir. Aqui tem algumas referências bibliográficas, caso vocês tenham interesse em saber de onde a gente tirou essas informações. Tem outros estudos de caso. Pode ir. A gente vai colocar aqui no chat rapidinho as referências. Depois você coloca.
Uhum. Bom, obrigada, gente. Eu espero que a gente tenha trazido algum tipo de informação. Se tiver dúvida, pode colocar no chat. Essa apresentação, assim, eu sei que ela tinha alguns conceitos técnicos que talvez não tenham ficado claros, não são conceitos fáceis, mas o importante disso tudo é compreender que inteligência artificial não quer fazer mal para ninguém, ela não é inimiga de ninguém. Ao invés de pegar e apontar o dedo, essa inteligência artificial é preconceituosa, vamos fazer uma reflexão de como, na verdade, ela só está jogando na cara da gente aquilo que a gente coloca nela. Então, ela apenas está refletindo aquilo que a sociedade é. Só que ela mostra de maneira imparcial, fria e crua como a ciência tem que ser. E é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem perguntar mesmo.